Primeiramente, bom dia. Vamos falar um pouco sobre Libras no hospital, importâncias relacionadas a isso e a convivência do surdo, no hospital. Então, algumas coisas que eu sou. Eu sou graduando em biomedicina pela UFPE, estou já terminando, Estou fazendo parte do Laboratório de Pesquisas Científicas Moleculares do LPCM da UFPE e estou como docente pelo projeto de extensão de Libras, na verdade de línguas, tem outras línguas também, chamado CLIPAC, incluindo Libras, que tem lá. Estou como organizador do Encontro de Libras, é um projeto social que eu faço parte, que eu estou como organizador, coordenador, e eu estou aí como um futuro intérprete e especialista na área da saúde. Então, por que é importante que profissionais da saúde saibam outras línguas, sobretudo a Libras? Vamos ver como responder essas perguntas. Então, eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que em a cada 78 pessoas, há uma pessoa surda para cada 78 ouvintes. Ou seja, há uma grande possibilidade de, quando você estiver no hospital ou algum outro local de assistência à saúde, uma UPA, um posto de saúde, policlínica, de forma geral, se deparar com um surdo e haver a necessidade de saber minimamente a Libras. De forma geral, você precisa saber se desenrolar, adaptar a situação. Isso mostra como é importante, você adquirir pelo menos mais uma língua para se comunicar com mais pessoas. Então eu vou passar a falar com vocês agora ensinar alguns sinais. Estou me afastando aqui para poder ficar melhor para vocês verem. O primeiro sinal é o sinal de surdo. Tem surdos que só batem assim no ouvido para poder a pessoa entender que ele é surdo, tá certo? Mas é mais comum tocar nos dois lados, tanto na boca quanto no ouvido. O sinal de deficiência auditiva, você faz a letra D e o ouvir, mas é importante saber que normalmente os surdos eles não querem ser chamados de deficientes auditivos, querem ser chamados de surdo. Ouvinte é o sinal de pessoa ouvinte, você faz o P de pessoa na testa e ouvinte, ouvindo. Tem aparelho auditivo, o aparelho auditivo convencional, o tradicional, é assim que eles colocam no ouvido. Tem também o sinal de saúde, você coloca a mão assim mais para frente, olha, o sinal de saúde, tá? Saúde é como se fosse o que o médico botasse o estetoscópio no peito, sendo que com o dedo do meio, é parecido. Vamos lá, o sinal de comida, nem precisava ensinar, porque o sinal de comida é bem intuitivo. Tem também o sinal agora de açúcar ou doce, glicose e sal. Aí esse é o sinal de açúcar ou doce. Assim é o sinal de sal, tá? Dependendo do contexto, você só bota dessa outra forma. Então, o sinal de UPA você faz por datilologia, não tem um sinal específico para ele. Aí você faz o PA em Libras, em datilologia. O PA. Aí para fazer o P é só você fazer um V e botar o polegar no meio. Aí faz o PA. Olha, observe a letra A, o PA. Aí o sinal de hospital. É só você colocar a letra D assim na testa e fazer como se fosse uma cruzinha. Hospital. Observe que a letra D é dessa forma.
E dá pra fazer também o sinal de difícil. Ó, sinal de difícil. É diferente do sinal de hospital, que fica parado o hospital e já difícil se move. O sinal de comunidade. Você faz 2 6 e fecha assim como se fosse um círculo e faz o sinal de comunidade. O sinal de diversos, vários, diversos. Você pode fazer assim, vários. Tem outra forma também, que é dessa forma de fazer vários ou diversos. Passando um pouquinho, eu preciso falar com vocês alguns tipos de identidades surdas. Cada surdo ele tem sua forma de se identificar, vamos dizer assim. Eles são diferentes. Tem surdo que, por exemplo, iniciando aqui, que é a surdez política. Vai ser aquele surdo que ele não quer aprender o português. Ele não é obrigado a aprender o português, sabe? Assim como nós, como ouvintes, não somos obrigados a aprender a Libras. É um surdo que não vai ser bilíngue quanto a aprender o português. Ele quer aprender somente a língua de sinais brasileira, que é Libras, sabe? Então para esse tipo de surdo, você precisa saber Libras, porque senão você não consegue se comunicar com ele. Ele não vai conseguir escrever em um papel alguma coisa em português para poder se comunicar com você, e nem você vai poder fazer isso com ele, porque ele não vai entender. Então, assim, é importante a Libras, muito importante a Libras para se comunicar com esse tipo de surdo, caso chegar em uma UPA ou alguma outra unidade de saúde. Tem a identidade surda híbrida. Esse tipo de identidade vai ser aquele surdo que ele adquiriu a surdez, ele não nasceu surdo. Esse tipo de surdo, ele pode ser por alguma doença ou algum acidente e acaba ocasionando essa surdez híbrida, sabe? Tem identidade surda flutuante, que são aqueles surdos que eles negam a cultura surda e tentam viver como ouvintes utilizando aparelhos. Eles não querem aprender a Libras, normalmente eles querem ouvir, então por isso eles utilizam o aparelho e tentam se comunicar apenas através da vocalização, falando. Não querem utilizar a Libras para isso. Eles negam a cultura surda, sabe? Eles querem ser ouvintes. É todo o direito deles para isso. Tem a identidade surda embaçada. Esse tipo de identidade surda eu acho que é a mais triste, porque são pessoas que elas não aprenderam plenamente a língua de sinais brasileira, nem a língua portuguesa. Muitas vezes eles são analfabetos nas duas línguas, eles só sabem minimamente uma ou outra, ou nem sabem nenhuma das duas, ficam tendo que se comunicar através de mímica. Então assim, isso dificulta muito a comunicação com eles, para qualquer tipo de pessoa. É um tipo de pessoa extremamente dependente para poder você se comunicar, porque ele não tem uma língua definida. É como se você estivesse se comunicando com um bebê. Ele não tem uma língua muito bem definida ainda. Ele sabe palavras soltas, sabe? Mas não é fluente em nenhuma das línguas. Então, tem a identidade surda de transição, que é aquele surdo que ele inicia a vida se identificando com a cultura ouvinte. Ele quer ser ouvinte, e ao longo do tempo migra para a cultura surda. Ele se aceita, né, como surdo. Tem a identidade surda diáspora, que vai ser aquele surdo que eu digo que ele é meio que transcultural. Ele se desloca para diferentes locais, tentando aprender mais línguas de sinais, por exemplo, em outros países. Assim, tem variação linguística na Libras, então da mesma forma que você pode perceber que no português macaxeira aqui em Pernambuco e outros estados é aipim, na Libras também tem isso. Tem sinais que são diferentes a depender da região, qual local que você está. Tem variação entre cidades, até quem dera estados, sabe? Aí esse surdo ele quer aprender mais da língua de sinais e viaja para vários locais para poder ter esse contato com outras culturas surdas, sabe? E tem a identidade surda intermediária. São surdos oralizados, eles falam a língua portuguesa e falam também a língua brasileira de sinais, que no caso é a Libras. Eles têm essa versatilidade.
conseguem se comunicar com as duas comunidades com fluência, sabe? Então, é importante saber desses tipos de identidades surdas, porque a depender de quem vai para o hospital, qual tipo de surdo vai para o hospital, a dinâmica pode ser um pouquinho diferente. Às vezes você pode ter um pouco mais de trabalho para se comunicar com um surdo de identidade embaçada, por exemplo. Aí tem que ter todo um suporte mais trabalhoso. Mas outros tipos de surdos são um pouco mais fáceis de se comunicar caso você souber minimamente a Libras, sabe? Outros tipos de surdos são mais fáceis ainda, porque mesmo se você não souber a Libras, você pode saber, com o português eles podem desenrolar. Agora lembrando que não é fácil você encontrar um surdo que ele saiba muito o português. Ele, assim, ele pode saber minimamente o português e saber a Libras, mas ele não é muito fluente com o português. Aí isso pode gerar alguma dificuldade. Por isso que é muito importante você saber minimamente a Libras para se comunicar com ele, porque a língua de base dele é a Libras, não é o português normalmente. Então eu preciso falar então que é interessante. Eu ressaltei aqui para vocês que vocês entendam as identidades surdas de forma geral, minimamente, para poder ter uma melhor comunicação com os surdos que chegarem no hospital, na UPA ou outra unidade de saúde. Então, vou passar para vocês agora alguns sinais de doenças. Estou ajustando aqui porque estou achando que está muito claro. Então, o sinal de doença é esse. Ó, estão vendo minha mão? Eu estou colocando assim, o sinal de doença, tá? Esse é o sinal de doença. Doença. Ó, perceba que o dedo ele se mexe. Já começa. Vamos lá. Mas antes de começar os sinais propriamente dito, ó, esse é o sinal de paciente, tá certo? É a pessoa que está doente. Vamos lá. Para fazer o sinal de câncer, você precisa fazer 2 L's assim, fecha um pouquinho a mão e faz como se fossem as patinhas do caranguejo. Câncer. Sabe? Pode ser dessa forma também, câncer. Perceba que são as patinhas que estão se movimentando para cima do caranguejo. Câncer. Ó, o sinal de diabetes. Você coloca o D assim e passa no braço. Se eu quero dizer hipertensão, eu bato assim no braço e boto assim para cima, para dizer que a pessoa está com uma hipertensão. Se for hipotensão, pressão baixa, né, você bate assim no braço e bota para baixo. Então, tem o sinal de AIDS. Na verdade, iniciando, esse é o sinal de HIV. É o vírus, né? Se você não souber, você pode fazer a datilologia para poder o surdo entender do HIV. Mas esse é o sinal do HIV. Quando for fazer o sinal de AIDS, você fecha a mão, sabe? Então, eu escolhi 2 doenças, rubéola e meningite, que são comuns de ensurdecer, vamos dizer assim, fazer que uma pessoa se torne surda, tanto se for na gravidez, tornar o bebê surdo, quanto se for ao longo da vida. Esse é o sinal de rubéola, como vocês podem ver. Eu fiz o sinal de doença e como se fossem as bolinhas ao redor do corpo, não tem uma ordem certa, é só você passar no corpo essas bolinhas. Aí doença das bolinhas, como se fosse isso. Meningite, você faz a letra M e bate assim no pescoço. Meningite. Bem intuitivo, tá? Aí tem o sinal de gripe. O sinal de gripe é até fácil. Você só faz assim como se fosse pouco, sinal de pouco, e passa no nariz. E vai descendo, ó. Gripe, gripe. Dengue. O sinal de dengue você faz com D e faz um movimento como se ele fosse um mosquito, que ele estivesse andando zigue-zague, e bate no braço, como se fosse o local onde ele fosse bater. Então, faltou dizer aqui alguns micro-organismos, que é vírus, bactéria e fungo. Vamos lá. O sinal de... Aliás, faltou os sintomas. Os sintomas, o sinal de dor. Sintomas é aquele sinal que eu mostrei agorinha. Aí o sinal de dor é assim, você faz o F e mexe botando uma expressão facial.
Cuidado para não fazer em T, porque em T vira tarado. Em F e mexendo assim que é dor. Por exemplo, tem queimou. Queimou, você aponta pro local ali no estômago, né? E faz o sinal de fogo. Aí a pessoa vai entender que tá com queimou, azia, gastrite. Aí, vamos lá. Vômito, ele depende muito do contexto, porque pode significar desabafar ou, dentro de um contexto de doença, pode ser chamado de vômito. Esse mesmo sinal que eu tô mostrando aqui para vocês, vômito. Então, aí febre é bem intuitivo. O que faz quando a pessoa tá com febre? Eu toco na testa para saber se tá quente. Aí você toca assim na testa, é o sinal de febre, dessa forma. Tontura, uma náusea, sabe? É dessa forma. Bota o B assim na sua frente e bate e fica meio tonto. Já o sinal de vírus, de alguns micro-organismos, né? É assim, é o V e vai passando na mão. O sinal de bactéria, você vai passando na mão em B, é a mesma coisa. Se for em fungo, você passa com essa configuração de mão. Ou em F mesmo, que dá assim a entender. Mas bota com essa configuração e vai passando. O sinal de fungo. Quiser falar que a pessoa está com alguma micose, alguma coisa assim, usa esse sinal. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Bora lá. É importante ressaltar que as pessoas que elas estiverem com essa condição, né, de estarem surdas, elas passam a ser dependentes em algumas situações, principalmente se não tiver uma família ou amigo para poder ajudar elas. E se não tiver nem família nem amigo para ajudar, elas ficam dependentes de um intérprete para ser contratado. Isso faz com que elas precisem gastar dinheiro com intérpretes. Mas imagine de madrugada um surdo, ele passando mal, chega no hospital dizendo que tá morrendo de dor em libras e ninguém tá entendendo o que ele tá falando. Pode dar até um sintoma errado que eles estão tentando entender e não entendem o que ele tá querendo falar. Então assim, é importante que os profissionais de saúde saibam minimamente da libras, porque para conseguir se comunicar quando tiver, principalmente em momentos de urgência, de emergência, com pessoas que são surdas, sabe? Que nem sempre a família ou amigos eles vão estar ali como suporte para o surdo. É uma situação complicada, sabe? Sobretudo quando forem surdos de maior vulnerabilidade, como por exemplo os surdos de surdez embaçada, identidade embaçada, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Aí vou dizer aqui alguns sinais que são relacionados, que é importante que vocês saibam em cima disso. Vamos lá. O sinal, só relembrando, tem a questão de sinais que são mais simples, que vocês precisam memorizar, como por exemplo o sinal de dor, que eu falei anteriormente, para minimamente entender o que o surdo está querendo dizer quando chegar no hospital. Então bora lá. Sinais relacionados, sinal de dinheiro. Ele é bem intuitivo esse sinal. Perceba que esse sinal a gente já usa no dia a dia. Sinal de dinheiro, sinal de conversa. Olha, vejam que o sinal de conversa você alisa o pulso, você não está mexendo os dedos. Se mexer os dedos é o sinal de doença. Alisando o pulso é o sinal de conversa. Então, o sinal de família. Você faz assim, com essa configuração e fecha. Pode ser em configuração de F também. Faz em configuração de F e fecha em um círculo. Aí faz o sinal de família. Tá certo? Aí família. Sinal de amigo. Olha, você faz assim com a mão no peito para cima. Cuidado para não fazer para baixo, porque para baixo é inimigo. Amigo é para cima. Aí o sinal de intérprete e tradutor. Olha, intérprete e tradutor. Olhe bem como é que eu estou fazendo. Como batendo de um lado e um outro, um lado e um outro. Intérprete e tradutor. Aí o sinal de ajuda. Se eu for te ajudar é para frente. Se for me ajudar é para trás. Se for ajudar ele, ou a pessoa que está do lado, ou eles, é para o lado. Esse sinal é bem dinâmico. Você pode fazer também assim, ó, como se fosse uma mãozinha. Te ajudar, me ajudar, ajudar ele, ou ajudar eles. Esse é o sinal de ajudar. Tem essas duas formas que você pode fazer. Então, o sinal de vida. Você faz tipo uma coxinha, passa assim no peito e faz o sinal de vida.
Então, o sinal de sentir ele tem vários significados, a mesma configuração para ele, a forma que a gente faz. Pode ser sentir, sentimento, até Bahia pode ser chamado, dependendo do contexto, mas segurem esses dois, que é sentir, sentimento, ou sintoma. Você faz uma garrinha e bate no peito. Por exemplo, tá sentindo o quê? Aí então, o sinal de idade. O sinal de idade você faz o Y da Libras e passa. Cuidado para você não fazer com as duas mãos. Se fizer com as duas mãos, sai orgulho, o significado. Então, assim, é importante que você faça com uma mão para o surdo entender que isso é idade. Se você fizer com duas mãos o Y e for nessa forma, nesse movimento, na barriga, é o sinal de sofrer. Cuidado para não fazer em D. Em D significa primo, tá certo? O sinal de sofrer é em Y. Então bora lá, vou falar alguns detalhes que ocorrem com toda pessoa que está, algumas descobertas que toda pessoa que está aprendendo Libras ela precisa saber. Libras não é mímica, é uma língua que, assim como toda língua, ela possui uma estrutura própria. Ela é falada por um grupo de pessoas específicas. Ela é reconhecida como língua no Brasil, a Libras. A mímica ela não tem um nicho específico de pessoas para poder se comunicar e nem tem um vocabulário para poder ser falado, portanto não pode ser considerado como uma língua. Tem vários outros aspectos que também não considera mímica como uma língua, porém Libras ela já é constituída como língua. Aí outra coisa é a língua brasileira de sinais, Libras, não é uma linguagem, ela é uma língua. Da mesma forma que nós não falamos linguagem portuguesa, nós falamos língua portuguesa, a Libras é uma língua, ela não é uma linguagem, tá certo? Então, assim, linguagem, ela não vai ter o nível de complexibilidade de uma língua. A língua, ela tem muito mais regras, vamos dizer assim. Tem um nicho muito mais específico, muito mais regras para ser faladas e tem parâmetros para isso. Existem os parâmetros da Libras que quando se estuda passa a ser conhecido, sabe? Outra coisa, Libras não é internacional. Cada país possui sua língua de sinais próprias com nomes distintos. Então, assim, no México se chama uma língua de sinais com nome específico. Nos Estados Unidos é uma língua de sinais com nome específico. Na Inglaterra é uma língua de sinais com outro nome específico. No Brasil, a língua de sinais do Brasil, que se chama Libras, sabe? É um pouco diferente. Outra coisa, surdos não são mudos. Eu que estou na área da comunicação aqui, estudando Libras, tem Gleice também aqui da UPA que trabalha com vocês. Eu nunca conheci uma pessoa que ela é surda e muda ao mesmo tempo. O que acontece normalmente é um surdo que ele não aprendeu a falar, porque não teve o suporte da família para poder aprender a falar, sabe? Porque é necessário que o surdo seja encaminhado pela família a um profissional médico, sei lá, um otorrino, um fonoaudiólogo, outros profissionais, uma equipe multidisciplinar para poder o surdo ele se desenvolver na fala, passar a oralizar bem. Porém, como ele não escuta, ele sente mais dificuldade para aprender a falar. Ele sente essa dificuldade para aprender a falar justamente porque ele não escuta. Mas não significa que ele não tenha capacidade de falar. Surdos não são mudos. É uma condição de deficiência diferente de pessoas que são mudas. Mudos são pessoas que têm problemas nas cordas vocais. De alguma maneira não falam por causa da deficiência. E outra coisa, a Libras ela tem uma grande variedade linguística. O sinal que é daqui de Pernambuco não necessariamente vai ser o mesmo sinal de Piauí, como por exemplo aqui a gente fala no português macaxeira, já em outros estados se chama aipim. Na Libras também tem essa diferença. Tem diferença entre sinais até entre cidades, quem dera entre estados.
Então, assim, dependendo do local onde você está, o nicho de pessoas que você está, o estado que você está, os sinais, eles diferenciam um pouco. Toda língua existe isso, se chama variedade linguística, é normal, qualquer língua tem essa variação. Então eu posso estar mostrando alguns sinais para vocês, mas existem algumas variações, tá certo? Aí, bora lá. Eu vou ensinar para vocês os sinais de profissões da saúde. Sinal de médico. Ó, perceba que eles fizeram esse sinal para médico porque não tem aquele exame que se bate no joelho para poder testar o reflexo do... não sei qual é o nome desse exame, para testar o reflexo da pessoa quando bate no joelho. O médico ele bate com um martelinho no joelho do paciente. Então, aí se for com a letra B, aí a gente chama de biomédico. Se for com a letra V, é médico veterinário. Mas lembre-se que médico é com um dedo, ó, biomédico com B e veterinário com V. Bora lá. Aí, lembra que antigamente os enfermeiros eles usavam aquela boina, como se fosse um chapéuzinho. Aí, se você fizer assim até hoje, eles entendem como se fosse enfermeira, tá certo? Aí, mas se a pessoa for técnico de enfermagem, você faz o T, bate no peito para dizer que é técnico. Ó, se liga que o T é para dentro. O T é para dentro, sabe? Técnico em enfermagem, faz T e enfermeiro, aí vira técnico em enfermagem, tá certo? É um sinal composto. Se você quiser falar fisioterapeuta, você segura assim no pulso, gira um pouco a mão, aí vira fisioterapeuta. Se for um fonoaudiólogo, você pode dizer profissional, e coloca assim no ouvido, sabe? Essa configuração. Tem outra forma também, que é assim, que você bota como se estivesse falando da voz da pessoa. Aí, fonoaudiólogo. Continuando, eu faltei falar para vocês também sinais do corpo. Rins. Então, rins você faz dessa forma, com essa configuração. Você toca dessa maneira na região ali na barriga, para dizer rins. Se você quiser dizer útero, aí você faz um Y e mostra dessa forma. Aí tem os ovários, né? O ovário, e tem o útero. Já quando for cérebro, você faz dessa forma. Mexe um pouco os dedos das mãos, sabe? E na região da cabeça você faz cérebro. Osso, você faz assim. Abre um pouquinho e gira. Olha como tá a minha mão. Faz como se fosse uma garrinha ao fechar. Osso. Começa um pouco aberto e fecha como se fosse osso. Então, sinal de coração é esse, que é como se estivesse pulsando para cima e para baixo. Mas tem classificador também de coração, que alguns locais são usados dessa forma. Mas o sinal de coração propriamente dito é esse que eu estou mostrando para vocês. Mas na Libras também existe o classificador, que é entendível se você for fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, ou outro. Sinal de sangue. Você faz vermelho, o sinal de vermelho, e esse outro lado batendo no braço, aí faz sangue. Aí, esqueci de falar, esse é o sinal de corpo. Então, algumas soluções paliativas, vou falar pra vocês. É paliativo porque não vai solucionar 100%, né? Ele tá ali para ajudar de alguma maneira, mas é uma situação complexa, então precisa de muitas coisas. Iniciando, tem a questão do capacitar profissionais a aprender minimamente o conhecimento básico da Libras, pelo menos um básico 1, porque a Libras não é nenhum bicho de 7 cabeças. É necessário ter uma inclusão, né, com os surdos através da Libras. Se você... Como a Libras é uma língua simples, uma língua que você consegue se comunicar rápido, se você tiver pelo menos um básico 1, é como se você fosse uma criança a se comunicar com um adulto, mas você consegue se comunicar com um surdo se você tiver pelo menos um básico 1, que termina dentro de o quê? 4 ou 6 meses, sabe? Você consegue se desenvolver numa conversa. Tem também a questão de fornecer opções empregatícias para profissionais intérpretes na área hospitalar. É interessante ter isso, pelo menos 1, 2, ter horários diferentes, porque se chegar alguém para uma emergência, alguma coisa do tipo, tem ali um intérprete para poder ajudar, sabe?
para não ter um sofrimento tão grande para os surdos. E é importante também ter palestras sobre, para poder conscientizar o povo, entender, o povo saber, se informar sobre essa necessidade. Tem muita gente que não sabe que tem essa necessidade. Aí que é necessário ter, como é que se diz, uma inclusão dos surdos nos hospitais. Mas deixa eu passar para vocês agora alguns sinais de pergunta. Então, para fazer o sinal de qual, você bota uma expressão facial e faz dessa forma, nessa configuração. Observe bem como eu estou fazendo. Qual? Para fazer o sinal de o que, você faz o sinal assim com a mão fechada, tá vendo? É como se fosse um bico. O sinal de pouco sendo que bem fechado. O que? E mexe assim para frente, sinal de o que. Para fazer o sinal de quem, você precisa faz um L, segura assim na frente do rosto, faz o sinal de ser e termina com o sinal de o que. É como se você estivesse dizendo assim, que pessoa é essa? Aí, quem é esse? Meio que é isso, sabe? É o sinal de quem. Para fazer o sinal de quando, você precisa fazer a configuração de mão assim, ó. Quando no futuro, você bota para frente. Se você quiser dizer quando no futuro, você bota dessa forma. Já quando no passado, você bota a mão para trás, com essa configuração de mão, com essa movimentação. Então, mas se você quiser dizer onde, o sinal de onde faz dois L's assim, deixa ele um pouco mais fechadinho. É o sinal também de lugar e fecha assim embaixo. Onde? Por exemplo, onde é sua casa? Você pode estar perguntando. Aí o sinal de porquê, você faz assim, ó, e bate na mão. Bora lá. Tem o sinal de do que. É dessa forma. Tem algumas pessoas que batem até na mão para facilitar. Assim, ó, sinal de do qual. Por exemplo, esse é melhor do que aquele. Isso é um exemplo. Tem o sinal de pra quê. Então, eu esqueci de falar para vocês o sinal de como. O sinal de como é dessa forma, como eu estou mostrando para vocês. Como. Já o sinal pra quê é para frente, diferente do sinal de como que gira. O sinal de como gira e o sinal de pra quê vira para frente. Como se fosse um italiano, sabe? O I. Aí, sinais gerais. Bora lá. Casa. Ó, perceba que o sinal de casa é como se fosse o telhado da casa. O sinal de calma. Tem o sinal de saudade, que é o A no peito, estão vendo? O sinal de saudade, você tem que botar sentimento naquilo. Expressão facial. O sinal de ir tem dessa forma, por exemplo, eu vou para tal lugar. Ou assim, você pode dizer assim também, o sinal de ir. Por exemplo, vou para casa dos meus pais. Aí você faz dessa forma. Sinal de sala, como se fosse metade de um quadrado. O sinal de sala. O sinal de exame ou pesquisa, você faz assim. Exame ou pesquisa. Já resposta ou resultado, você bota o R para frente. Isso aí é te responder. Se for me responder, o R vem para dentro. Se for te responder, o R é para te responder, o R para frente. E me responder, o R para trás, para mim. Se for responder ele, o R fica para o lado. Por exemplo, eu quero saber sobre o resultado do exame. Aí você bota responder e exame. É um outro contexto. Já o sinal de esperar é assim. Por exemplo, tem um paciente que ele está esperando na fila. Então, preparei aqui algumas frases para vocês. Algumas frases para dinamizar um pouco mais com vocês. Bora lá, se eu quero dizer assim, tudo bem, eu faço dessa forma. Olha, tudo bem, mas tem outras formas também de você fazer. Você pode fazer tudo bem desse jeito, ou tudo bem como se fosse uma bolinha, ó, a letra O, o bom e o ok, o joia. Aí tudo bem. Mas você quer saber da saúde do paciente, então você fala tudo bem, saúde, aí a pessoa entende, tá tudo bem com sua saúde? Aí, por exemplo, você pode até dizer assim, usar o sinal de sua para dizer assim, tudo bem com sua saúde? Ou tudo bem saúde. Esses dois são mais importantes para ser entendível. Lembrando que tem que ter expressão facial para isso. Aí,
É o sinal de o que, que você está sentindo agora. Está sentindo alguma dor? Sentindo. Você está sentindo o que? Ou sentiu? Você botar no passado, você bota assim a mão. Então, é o sinal de ter. Ter doença. Você está perguntando, olha, você tem alguma doença? Você pode usar o sinal de alguma ou não precisa usar. Isso depende da sua necessidade para conversar. O sinal de idade, olha, a frase está perguntando assim, qual a sua idade? Você não precisa botar o sinal de qual. Se você botar só o sinal de idade com a expressão facial, o surdo já vai entender, porque está em um contexto que você está fazendo uma pergunta, qual é a sua idade? Aí você pode perguntar onde é que você mora. Aí você faz o sinal de casa e o sinal de onde. Casa e onde. Faz só esses dois que o surdo ele já vai entender onde você mora. Você tem febre? Se você fazer dessa forma ou e botar passado, você pergunta: você teve febre? Se for no futuro, você terá febre, sabe? Então assim, depende da forma que você fizer. Você tem febre ou você terá febre? Então, você pode perguntar também: está com tosse? Você faz essa configuração. Já se você perguntar sobre dificuldade, olha, isso aqui é o sinal de dificuldade, tá certo? Olha, dificuldade, difícil, 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 difícil. Aí respirar. É como se as suas mãos fossem o ar e você estivesse respirando o ar, entende? Respirando o ar. Aí faz dificuldade para respirar. Você tem dificuldade para respirar? Aí eu botei aqui, você tá. Aliás, preciso fazer uma pergunta para você. Aí preciso fazer uma pergunta para você. Isso é uma forma também de você pode se comunicar. Então, remédio. Você está tomando algum remédio? Você tem tomado algum remédio? Qual é o horário do seu remédio? Qual é o dia que você tomou ou que você está tomando? Olha, aí assim, alergia. Alergia, você faz uma garrinha e se coça. Alergia. Você tem alguma alergia? Você pode fazer de outras formas também. Ó, por exemplo, aqui é o sinal de contato. Ah, você teve contato com alguma pessoa doente? Ah, por exemplo, contato com uma pessoa que teve Covid. Esse é o sinal de Covid, olha. Covid. Então, você está sentindo náusea, vômito ou diarreia? Então, hoje eu estou meio tonto, estou com náusea. Estou com vontade de vomitar. Lembrando que o sinal de vômito pode ser utilizado para outros contextos. Esse é o sinal de diarreia. Então, e esse é o sinal de defecar, se vocês precisarem usar. O sinal de dor você pode associar a ser uma dor forte ou uma dor fraca. Ó, o sinal de forte. Forte é uma dor forte. Se for uma dor fraca, você faz assim, ó, fraca, uma coxinha para baixo. Ou pode botar uma pequena dor. Ó, uma pequena dor. Dificilmente eles vão fazer muita dor, mas a depender do que você for fazer no momento é possível que eles façam dessa forma. O mais convencional é você mostrar o sinal com uma maior expressão facial para poder entender que é muita dor. Para perguntar o seu nome, você precisa botar o U para frente. Já quando ele for responder o nome, normalmente ele vai dizer com o U para trás. Aí, meu nome é. E o teu nome é quando você bota para frente, perguntando. Você passa o U assim, como se fosse metade de um arco. Aí, qual o seu nome? O sinal de qual aliás, a frase qual o motivo do exame? Você faz o sinal de motivo. Qual o motivo do seu exame? Então, descendo um pouco.
há quanto tempo você está com esses sintomas. Então você pode botar assim, relógio, o tempo que você está sentindo dor. É uma forma de adaptar para poder falar essa frase. Ou você bota assim, você já tem outra frase, que você já fez cirurgia. Esse é o sinal de cirurgia. Literalmente é uma tesourinha que você faz, cortando. Já passou por cirurgia. Ó, você fuma, o paciente fuma, ele bebe bebida alcoólica, esse é o sinal de álcool, que é como se estivesse passando no braço álcool. Bebe bebida alcoólica, tem família, tem alguma pessoa da família doente com a mesma doença que a sua, para poder entender se tem histórico de doenças na família. Isso é uma maneira de adaptar. Então, aí agora eu quero passar para vocês algumas datas. O motivo de estar aqui palestrando para vocês é falar principalmente sobre a questão do Setembro Azul, porque o Setembro Azul é o mês específico da pessoa surda. Aí a gente está celebrando, né? Mas tem algumas datas que estão bem próximas. Por exemplo, o Dia do Surdo, que vai ser dia 26 de setembro, que vai ter até uma passeata lá na Conda Boa Vista, se vocês quiserem. As informações estão aqui, é só você chegar por lá e o pessoal vai estar na passeata. Eu organizo um projeto social com o nome Encontro com Libras. Lá, nesse mês vai ser lá na Jaqueira, se vocês quiserem. Tenho aqui os horários, que é das 3 às 4h30. Vai ser lá na Jaqueira e é bem interessante. Estou também administrando lá o grupo de Encontro com Surdos. Quem quiser entrar para poder ver a questão de cursos, né? Porque normalmente tem cursos normalmente tem cursos em escolas estaduais. Aí, para quem se interessa, precisa ir para alguma escola estadual mais próxima da sua casa e ver se estão disponibilizando esse tipo de curso. Mas normalmente abre umas 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Como é que isso? E tem aqui também no Recife o CAE, ou Centro de Apoio ao Surdo, que é o CAES, lá em Casa Amarela. É bem concorrido para entrar, porém é muito interessante para quem tem interesse, porque é um local de referência. Então, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei sobre várias questões da importância de saber Libras. Lembrem de detalhes, principalmente sinais que são mais usados. Foi bem resumido, porque eu precisava passar as coisas mais importantes assim para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, que eu me comunico. Eu não me nego a ajudar, não. E agora, palmas. Aqui estão as referências e obrigado a vocês por tudo.